Pronto, Luísa, vamos lá. Mas já tá começando a gravar? Não falou nada. Não, tá gravando. Ah, show, perfeito. É porque geralmente ele fala, né? Agora dessa vez ele não É, falou. pois é. Tudo bem. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa Camerini. Estou aqui com o meu grupo, que é composto por mim, pelo Eduardo Luna e pela Stephanie Mendes. A gente vai falar um pouco sobre Deep Agent e LangGraph, que é um tipo de framework. A gente vai falar um pouco dos tópicos que a gente vai falar hoje, são basicamente como os agentes de IA funcionam e o que eles são. O que são Deep Agents, especificamente, e como o LangGraph, que é esse framework, ajuda a gente a construir agentes de IA. Eu vou começar falando sobre o que são os agentes de IA. Então, basicamente, o que são agentes de IA? Vamos supor que você, que está começando a mexer com LLM, com o ChatGPT, você fala assim, bom, eu já sei que o negócio é inteligente. Então, de repente, se eu fazer algum comando, se eu pedir para ele fazer alguma tarefa para mim, eu acho que ele, de repente, ele é capaz de fazer, né? Ele é capaz de fazer isso por mim. Então, vamos supor que eu quero construir o meu agente. Eu até botei em aspas aqui, agente. Eu vou explicar por quê. Bom, abri o chat GPT e falou assim, GPT, eu quero que você seja o meu secretário pessoal e você vai mexer na minha agenda do Google Calendário. E eu quero que amanhã, às 3 da tarde, você crie um evento para mim, escrito reunião com o professor Casanova. E o GPT, ele pode te dar um monte de respostas diferentes, como, por exemplo, eu não sei fazer isso, ou eu não tenho capacidade de fazer isso, ou se for até um modelo, um dos primeiros modelos, né, que às vezes ele dava uma alucinada maior, ele falou assim, olha, perfeito, está feito, o evento está criado no seu calendário. E quando você for checar, você vê que, na verdade, não fez nada. E você fala assim, bom, como assim? Eu pensava que ele gerava as coisas para mim, não é isso? A IA generativa não é sobre isso, também isso é uma coisa que eu vou falar. Então, quando a gente fala de agentes de IA, quer dizer que o core deles é sim uma LLM. E a LLM que você escolher pode ser o GPT, pode ser o Gemini, depende do desenvolvedor que está criando o agente. Porém, a LLM sempre vai fazer o que ela sempre fez, que é reconhecer, por exemplo, reconhecer texto e criar texto, gerar texto. Ele não consegue fazer esse tipo de serviço, vamos dizer assim. Ok, o que eu preciso então para que o meu agente tenha algum tipo de ação? Eu quero que ele crie alguma coisa para mim, eu quero que ele tome uma decisão, vamos dizer assim. E eu até fiz esse esqueminha aqui, né, para dizer o meu agente, entre muitas aspas, que é o seguinte: o meu usuário ele tem um input, ele tem um comando, o agente que tem o core dele, o funcionamento principal dele, vamos dizer assim, o que vai fazer as coisas acontecerem é a LLM, que entende meu texto e simplesmente ela vai responder alguma coisa para mim de volta, ela não vai fazer nada. E o que está faltando, então, para o meu agente ele ter esse passo de realmente fazer alguma coisa? O agente, ele precisa de uma coisa chamada ferramentas, que nesse tipo de framework a gente chama de tools mesmo, que é o que ajuda o agente a apertar os botões. Eu vou explicar. A LLM, ela não consegue, como eu falei antes, fazer esse tipo de coisa e ter esse start nessa ação que eu quero que ela tenha. Então, eu, como desenvolvedor, eu preciso criar um código que faça isso. Porque a LLM, ela não vai fazer esse tipo de serviço para mim. Quem vai fazer é o código. Então, o que acontece vai ser o seguinte: eu vou ter o meu usuário aqui, que eu vou ter o meu input para o agente. O agente, ele junto da LLM, ele vai falar assim, ok, eu quero que... o cara me falou que ele quer que eu crie um evento no meu calendário. Perfeito. Agora, eu tenho um conjunto de ferramentas, que são essas aqui, que eu sei o que cada uma delas faz, e dependendo do que o usuário está me pedindo, eu vou dar um trigger nessa ferramenta. Então, vamos pensar que o agente é uma pessoa que entende o que você pede e que tem uma parede cheia de botões, vamos dizer assim. E caso você, usuário, me peça para criar um evento no calendário, eu vou, como agente, eu vou olhar para essa minha parede de botões e vai ter um botão escrito criar evento. Perfeito, é isso que eu quero fazer. Vou apertar o botão. E o botão e o código que está por trás
esse botão que vai fazer o que eu peço. Então, não é a própria LLM que faz. Ela tem esse poder nessa infraestrutura do agente, né? Ela tem o poder de apertar os botões e não fazer o que se pede. Então, se eu... Por que eu tudo isso, né? Porque se eu peço para um agente criar uma agenda nova para mim e tudo que ele tem disponível é criar eventos, ele não consegue fazer isso. Mesmo que ele tenha certas tools, ele está nessa limitação dessas ferramentas do que ele pode fazer, né? Então, explicando esse diagrama que eu fiz aqui, o usuário ele tem o comando dele, que vai ser passado para o agente. A LLM vai entender o que esse comando quer fazer, o que eu quero fazer. E a partir desse entendimento, que já é intrínseco da LLM, que a gente já aprendeu nessa disciplina e tal, eu vou ver os meus conjuntos de ferramentas e como é que a LLM sabe o que cada ferramenta faz. Tem diversas formas, mas eu vou mostrar aqui uma forma que é a própria documentação do código. Então, a LLM, o agente, ele vê, baseado na documentação de código e na documentação de cada tools, que intrinsecamente são funções, são métodos, na documentação, o que aquela ferramenta faz. Ok, escolhi a minha ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou dar um trigger nessa ferramenta, e essa ferramenta, ela, como é um código, ela vai chamar outros códigos. Então, tem esse trigger aqui, né? Que é o meu código que faz alguma coisa. Ok, meu código lá, ele criou meu evento no meu calendário. E agora? O seu código, ele precisa... isso é uma boa prática, né? Não é obrigatório, mas é uma boa prática que o seu código ele dê um feedback para o seu agente de volta do que aconteceu, se deu algum erro, se ele não conseguiu criar o evento por algum motivo, se ele conseguiu criar o evento, para a LLM ter algum tipo de feedback para, com relação a essa dinâmica, né, de feedback, ela conseguir falar para você, olha, foi feito, olha, não foi feito porque deu esse erro e tal. Então, é isso que vai acontecer. O código ele vai fazer alguma coisa, vai dar um feedback para a própria ferramenta, para a própria função, e essa função vai dar um novo feedback para a LLM se deu errado ou se deu certo, ou o que aconteceu. E a partir disso, a LLM vai criar um output para o usuário. Perfeito. Isso tudo aqui é o que a gente quer que nosso agente faça, né, em questão de tomar ação ou não. Eu vou apresentar aqui, inclusive, eu dei muita sorte de ter pego esse tema para discutir hoje, porque nas férias eu fiz um projeto pessoal de agente de IA. Então, meio que casou aí com a nossa apresentação, e eu vou botar alguns code snippets aí do meu projeto. Eu não vou conseguir rodar aqui, porque eu não estou com o projeto aqui setado nesse computador, mas sem problema, a ideia vai ficar clara do mesmo jeito. Então, aqui a gente tem uma tool, e a gente pode ver que está sendo declarado como tool aqui em cima. E a tool, basicamente, ela se chama Check Day and Hour. Para a gente que é desenvolvedor, a gente fala assim, gente, isso aqui é uma função normal. Mas para a LLM é uma tool, porque além de eu estar declarando aqui como tool, eu tenho esse nome e eu tenho toda essa documentação que vai ser servida para a LLM ter esse entendimento. Então vai estar escrito assim, verifies if there are scheduled events on a specific day and time in the agenda. E esses são argumentos, isso é o que ele me retorna se criou algum evento, se não, vai entregar vazio. E aqui eu tenho um trigger, vamos dizer assim, uma chamada simples de função. Então, essa tool, na verdade, ela vai chamar um outro código que faz alguma coisa, que foi o que eu falei anteriormente. E aqui eu vou retornar como string, e no meu caso, no meu projeto pessoal, eu retornei como string, porque já que era mais fácil, como a LLM, ela entende texto e gera texto, era mais fácil para eu traduzir as coisas nessa dinâmica, né? Aqui a gente tem como é que eu integrei o agente em si, como é que eu construí o meu agente. Primeiro de tudo, eu tenho a configuração do meu modelo de LLM, e aqui vocês podem ver que eu estou usando... inclusive, eu estou usando o framework do LangChain, que está relacionado com o LangGraph, que a gente vai falar agora. Então, eu tenho
a minha chave de API, eu tenho o nome do meu modelo que eu quero usar, eu tenho a temperatura do meu modelo e eu tenho o meu máximo de tokens que ele pode gerar e ele pode entender. Eu estou conectando o meu agente nos meus serviços, então eu estou criando meu calendário, eu estou conectando ao meu calendário do Google ou o meu calendário de, enfim, qualquer que seja o meu serviço que eu queira usar, e eu estou conectando a minha LLM, estou ligando, vamos dizer assim, o meu modelo, e estou consolidando aqui para baixo todo o meu agente, né? Então, eu estou criando um agente com o meu modelo que eu escolhi, com todas as minhas tools, então, Search Next Events, Check Day and Hour, e etc. Tudo o que eu quero que ele seja capaz de fazer. E tem esse checkpointer aqui, que um checkpoint seria algo do tipo usar. Está relacionado ao uso de memória, né? Quando você, por exemplo, entra no sistema e você tem o chatbot, por exemplo, ele tem algum tipo de mecanismo de memória para ele lembrar da sua conversa, lembrar de quem você do que você precisa. Então, isso a gente chama de. No caso, nessa ferramenta, a gente usa de checkpointer, né? E aqui a gente tem o nosso loop principal de como ele roda, né? Criei meu agente, criei tudo que eu preciso e agora como é que eu rodo isso? Também tem várias maneiras de fazer isso, mas o que eu fiz pessoalmente foi no loop, que basicamente eu tenho dois tipos de input para o meu agente, que se chama System Message, que é esse cara daqui, e meu Human Message, que é esse cara daqui. Ou seja, o que o sistema vai dar como contexto para a LLM. Então, você é um assistente que ajuda os usuários a iniciar seus eventos no Google Calendar. A data de hoje é essa, caso o ano não seja especificado, use isso, isso, isso. Então, todo o contexto, todo o role que ele tem, né, que ele vai fazer por mim, e a Human Message, que no caso é o meu comando, é meu input. E quando eu setei todas essas informações, eu invoco o agente, olha, essa aqui é o seu System Message, e agora essa é a sua o seu novo comando. Agora, faça o que você conseguir. É basicamente assim que esse main loop acontece. E aí vai ter pessoas que provavelmente são ignorantes nessa questão de agentes de IA e tal, e vão perguntar assim, poxa, mas eu achava que o ChatGPT era IA generativa. Porque quando eu peço para ele criar um texto, ele cria para mim. Quando eu peço para ele criar uma planilha, ele cria para mim. Quando eu peço para ele criar uma imagem, ele cria. Por que eu preciso de um agente para fazer esse tipo de coisa? Então, depende do que você quer fazer. Quando a gente está falando, por exemplo, você precisa de algum serviço exterior, de algum acesso a um sistema exterior? Exemplo, nesse meu projeto pessoal, eu precisei acessar a minha conta do Google e a minha agenda do Google. E isso é um serviço. O ChatGPT e o Gemini e outros LLMs, elas não funcionam dessa forma. Eles não têm essa infraestrutura de se conectar a sistemas externos que você quiser, que você quiser configurar, vamos dizer assim. Isso não acontece. Outra coisa, o que você está pedindo está dentro das capacidades do seu modelo. Se você está pedindo para ele gerar uma imagem e o modelo que você está usando gera uma imagem, perfeito. Se você pede para ele gerar um áudio e o seu modelo não gera um áudio, isso é um problema. Isso é uma coisa que você tem que conectar, vamos dizer assim, você tem que ligar ele em alguma coisa que faça isso. Então, você já pode começar a pensar em agente de IA, né? E uma outra questão muitas vezes, isso é uma coisa muito popular hoje, que eu tenho um software específico, a minha empresa tem um software, e eu quero que, de alguma forma, em chats, com dinâmica de chatbot, o usuário ele faça coisas mais rapidamente, vamos dizer assim, configure alguma coisa no sistema rapidamente. Basta usar apenas o ChatGPT? Também não pelo outro motivo que eu acabei de falar, que ele não tem essa ligação com sistemas externos, né? Mesmo que o sistema seja seu, é um sistema externo do ChatGPT. Então, você provavelmente vai precisar de um agente que conheça o ambiente do seu sistema, que tenha ferramentas que saibam usar e que funcionem no seu sistema para que você tenha essa dinâmica de chatbot, de agentes de IA. Essa é a diferença entre quando eu posso e quando eu consigo usar LLMs de forma
online por aí, como o GPT, o Gemini, e quando que eu preciso usar os agentes de IA. A gente vai passar agora para o outro tópico, que é sobre o LangGraph. Vou pegar a tela aqui rapidinho, tá? Ah, eu tenho que pedir um request. Pode falar que eu passo aqui. É, porque você tem que passar muito, mas tá bom. Tudo Então vamos bem. lá. Vou passar aí. Tá, qual que é o problema, né? Digamos assim que você queira, por exemplo, assim, nesse cenário eu tô falando que é a primeira vez que eu tô entrando aí num aplicativo de LLM, tá? Então não tem memória, tá? E eu quero perguntar para ele, poxa, eu queria algumas recomendações de livro que eu gostaria, sim. Mas aí, como que a LLM vai descobrir quais livros que eu gosto, né? Né? E a LLM tem que vir te perguntar o que que ela... diminuir a quantidade de coisas possíveis que você pode querer, né? Porque senão ela vai ficar fazendo pesquisa o Google inteiro, né? É, né? Aí ela tem que ir lá, quais livros você já leu, qual estilo de livro você gosta, tem alguma recomendação de algum livro que seria interessante para usar, né? Aí ela vai lá e começa a pesquisar, né? Só que aí tem o problema. Será que ela pesquisou o suficiente? Será que ela precisa pesquisar mais? Será que a pesquisa que ela fez foi boa? Né? Então, isso daí gera um- alguma coisa meio não linear, né? Porque o ideal fosse que a LLM te perguntasse, poxa, você acha que isso daqui que eu pesquisei de livro está bom? Será que isso não está bom? E você meio que fazer um loop, né? Se você achar que não está o suficiente, ela vai lá pesquisar mais. Se tiver bom, acaba, né? E esse tipo de comportamento pode se tornar muito complexo. Então, digamos assim, pode ser que você queira, não gosto de recomendação de livro desse site específico. Aí você tem que pedir lá para ele pesquisar em um tipo de site específico. Ou ela tomar partida, recomendação de outras pessoas que gostam dos mesmos livros que você gosta, começa a ficar alguma coisa bem complexa, que você tem que fazer muita coisa diferente. É, isso parece. E um jeito bom de modelar esse tipo de comportamento seria utilizando talvez um grafo, né? Porque você tem que ter loops, você pode quebrar ele em vários caminhos, enfim, né? E em computação, a gente tem uma ferramenta muito interessante que modela alguma coisa parecida com isso, que são os autômatos finitos, né? Ou as máquinas de estado finitos, né? Ali na direita, eu botei alguma coisa que parece com o que eu acabei de falar, né? A sintaxe de um autômato finito, só para explicar, é que você tem que começar por algum lugar, né? Que é um lugar que tem uma setinha assim, um outro estado, um nó, né? Que é esse initial aí. E você tem o estado final, que é duas bolinhas, que é aquele summarizer, né? E aí você meio que, como que você lê esse grafo, né? Você começa ali no inicial, aí você vai lá no refine, aí o refine vai lá e pergunta, pô, quer dizer, começa a fazer uma. Esse refine era para dizer, olha, melhora essa busca, talvez. Pergunta para os usuários o que que ele acha melhor de informação botar para busca, né? Aí ele vai e começa a busca. Aí você poderia ficar se perguntando, pô, será que isso é o suficiente? A LLM, no caso, né? Será que é suficiente? Será que é suficiente? Se ela achar que é o suficiente, ela vai lá, cria um resumo, né? E se o usuário não gostar, ele começa esse ciclo todo de novo, fica fazendo esse ciclo até ter uma busca decente, né? Isso é uma máquina de estado finito. E o LangGraph é basicamente a implementação de uma máquina de estado finito, só que para sua LLM, para ela poder agir usando ferramentas e etc. Tá, e como que a gente implementa uma máquina de estado finito no LangGraph, né? Primeiro você tem que importar as coisas, né, que são aqueles imports ali, mas você tem que criar uma estrutura que vai ser propagada sobre todo o grafo, sobre toda a máquina, né? E aí, no caso desse exemplo, tem as mensagens que você trocou com o usuário, o que que a LLM já achou, quantas vezes você já fez esse ciclo, né? Porque também ficar fazendo isso infinitamente não é muito bom, né? Então você pode querer limitar ali. E o último resumo que ela fez sobre as coisas, né? E aí o jeito que você modela isso no graph é que cada estado é uma função. E aí sempre que ele passar naquele estado, ele vai executar uma função e vai fazer alguma coisa.
E aí você pode juntar, por exemplo, com o que a Luísa mostrou mais cedo, de tool. Você bota um estado a uma tool, que ele faz uma chamada de um banco de dados, uma pesquisa na web, alguma coisa assim, né? E, inclusive, de perguntar para o usuário também é uma coisa que o LangGraph tem um arroba lá, que você faz lá para perguntar para o usuário. E aí você, além dos estados, que são os nós do nosso grafo, você tem que definir as arestas, que são as transições, né? E aí, por padrão, se você não define uma função dessas, você pode só falar, olha, vai direto de um para o outro. Mas você pode ter momentos que você queira que tenha uma condição, né? Então, por exemplo, será que está bom o suficiente de pesquisa já? Será que o usuário está satisfeito já? E aí você tem esses condicionais para você saber se você vai transitar para um estado, se você vai continuar no estado, se vai para outro estado. E eles basicamente ditam, essas funções te ditam para qual estado você vai. E aí você tem que montar o seu grafo, né? E aí é uma sintaxe bem parecida com a biblioteca de grafo do NetworkX, que você cria lá o seu grafo inicial, você vai adicionando os nós, você vai adicionando as arestas, e aí você também adiciona essas arestas condicionais, falando quais que são os possíveis lugares que você pode ir, né? Então, no caso aqui desse access, no caso, ele pode ir tanto para o search ou para o summarize depois. E aí depois você compila, e no caso ele salva esse grafo em memória, e depois, eu só não botei aqui, você dá um app.invoke, e aí é que nem fazer como ele é normal, que você bota lá o que nem a Luísa mostrou lá, que você bota o prompt e, tarará, e vai. Muito interessante, né? Só que esse Like Graph tem um bando de feature interessante aí. Por exemplo, a primeira que eu acabei de falar, que você salva o grafo em memória. Uma coisa que você pode fazer quer dizer, desculpa, não é salvar o gráfico em memória, salvar o estado do seu grafo atual em memória. Uma coisa que você pode fazer em vez de você salvar em memória, você salvar num banco de dados, num SQL. Você dá para ele uma SQL e ele salva os estados numa SQL para você não perder se o computador for desligado, coisa assim, né? E você continua, aquela coisa de sessão, né? Que você volta na sessão, continua de onde parou. Uma feature interessante é que ele também faz parte do ecossistema dos LangChain, LangSmith, LangFlow, né? O LangChain ele é um bando de funcionalidade interessante para você programar com a sua LLM. Uma das mais básicas, por exemplo, é você usar um padrão de prompts, que você dá o prompt e você usa o template, e aí você consegue usar o mesmo prompt e você mudar uma parte do prompt de uma maneira mais Pythônica, né? Aí tem o Langflow, que ele é uma forma de você fazer os pipelines que eu falei do LangGraph, usando as coisas do LangGraph, LangChain, sem usar código. E o LangSmith você quer pegar o trace de o que está acontecendo no seu agente, né? Então você vê o caminho que o seu agente está percorrendo um grafo, nas funções LangChain, enfim. Ele é bom para fazer debugging e para saber a proveniência do que está acontecendo em determinados pontos. Mas enfim. E aí, a parte do LangGraph já tem alguns projetos muito interessantes já feitos. O primeiro dele é o Open Deep Research, que ele é. Vocês já viram aqueles botõezinhos desses aplicativos de LLM que você tem lá? Faz uma busca mais profunda para mim, faz um Deep Research ou faz um Research. No LLM, eles só chamam de Research hoje em dia. Esse Open Deep Research é um desses loops de pesquisa, só que muito mais bem trabalhado do que eu mostrei, né? Que você só pega, pluga e ele faz para você a busca. Você pede lá, ele faz uma busca profunda sobre determinado assunto, ele trata para você como deveria fazer essa busca, né? Tem outro que é esse Open SWE, que é para você fazer agentes de engenharia de software. Ele já te dá um bando de ferramentas já pré-feita, e aí você consegue construir o seu próprio agente em cima desse OpenSWE. Tem a Harness, que a gente vai falar mais daqui a pouco. E aqui eu quis trazer um artigo, que é um white paper do engenheiro da Samsung, dos engenheiros da Samsung, que esse paper já é um pouquinho mais antigo, tá?
Mas aqui eu só queria. Eles estavam querendo fazer um RAG agêntico, né? Que você conseguisse fazer um loop de pesquisa, né? Um inicial desse Deep Research, né? E aí eles fizeram esse workflow aqui, né? Que eles usavam RAG, né? Então eles tinham vários documentos empresariais e eles queriam fazer uma pesquisa sobre o assunto. Então, um dos documentos que tinha, que eles demonstraram, era regras de roupa que você pode usar, de etiqueta de roupa que você pode usar dentro da empresa. E eles queriam, por exemplo, fazer uma pesquisa de qual é o tipo de roupa você pode usar dentro da empresa. E aí eles fizeram, botaram todos esses documentos lá no Vector Database, que eram documentos diversos, assim, de RH e essas coisas assim, né? E assim, pode passar. A primeira parte, né, desse grafo que eles fizeram, usando o LangGraph, né, foi fazer um RAG normal. Ele fazia um retrieve no ChromaDB, que é um banco de dados vetorial. E aí depois eles passavam para uma LLM. Pode passar. Depois eles passavam para uma LLM que ela pegava esses resultados do retrieve e classificava se eles eram interessantes ou não. Basicamente eram sim ou não. Olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. Sim, não, sim, não. E aí depois, se não fosse bom o suficiente todos esses documentos, ele criava uma nova query em cima da sua pergunta inicial, que aí, usando uma LLM, né? E aí ele passava por um sistema de web search, que ele usava esse Tavily API, que é o que o Open Deep Research usa por debaixo dos panos também. E aí, se isso daí tivesse bom o suficiente, quer dizer, aí ele pegava essa busca e gerava uma nova resposta. E aí, depois que ele gerava essa nova resposta, usando LLM de novo, ele fazia duas checagens. Que a primeira era se aquilo era realmente útil para a pergunta que ele estava querendo responder. E se não fosse, ele voltava para fazer web search. E ele também olhava para ver se a LLM não começou a criar fatos no meio do nada. E aí, se ela começou a criar fato no meio do nada, ele tentava regerar a resposta. E aí, depois, se tudo isso der certo, ele virava e criava a resposta final. Tá? Aí, agora que eu vou mostrar um projeto pessoal meu, tá? Que é esse ano. A minha namorada faz direito, já é formada já. E o que acontece, né? O nome do projeto é por causa do nome dela, que é Ana. Ela fez questão de botar isso como nome do projeto. E aí eu tive que inventar um acrônimo só por causa do nome, né? Então ficou assistente normativo para advogado, tá? O que acontece? Esse livrinho que está mostrando aí na tela se chama Vademecum. E sempre que ela quer arrumar alguma lei que ela já sabe de cor, ela não vai na internet. Ela pega esse livrão aí, vai, sabe exatamente onde está o artigo e vai lá e pega e lê o artigo e escreve o que ela quer escrever. Tá? Isso é uma coisa que os advogados fazem muito bem e aprendem muito bem a fazer em advocacia, tá? Lá em direito, né? Só que qual que é o problema? Passei. Esse livrinho, né? Ele tem três colunas de texto e tem 801 páginas. Ela sabe as mais importantes, mas ela não sabe todas. E volta e meia, ela precisa descobrir, pô, qual que é a mais importante, a lei que eu preciso saber para mexer com esse caso e tudo mais. E aí ela normalmente não vai aprovar de MEC, vai tentar pesquisar na web. Mas nem sempre é muito fácil você descobrir esse tipo de coisa. Porque, basicamente, mesmo que ela pegue o Vademecum online, que você pode dar Ctrl F, pesquisar, as leis que tem no Vademecum são mais em âmbito federal e nacional do que em qualquer coisa, porque você tem, por exemplo, leis que não estão naquele livro de 800 páginas. Leis ambientais, tem leis estaduais, leis municipais. Então você tem, no Vademecum só 0,01% das leis. E leis aqui eu estou usando de maneira livre, mas são normativas, alguma coisa. É um nome estranho de direito que eu não sei dizer. Mas no total são 7 milhões dessas que tem no Brasil inteiro. E tem leis que não são muito importantes, sei lá. A prefeitura decidiu dar tanto dinheiro para alguma coisa, isso entra nessa conta, tá? Mas tem leis de verdade da cidade. Então, são coisas muito difíceis de você procurar, e dependendo do caso, você tem que saber esse tipo de coisa.
né? Isso é um projeto meu que ainda estou fazendo, né? Mas tem muitos problemas nessa brincadeira, né? Primeiro que são 7 milhões de coisas que a gente tem que pesquisar, que são coisas até você chega. Só de você conseguir catar esses dados já é um milagre, já. E assim, você não quer que a sua busca, digamos assim, ela vai lá e a ideia é que isso seja uma UIzinha com um prompt ChatGPT, ela vai lá e faz a pesquisa que ela quer. O ideal é você não ter que fazer uma pesquisa só de uma maneira vetorial e para esses 7 milhões e se fosse alguma coisa mais estruturada, porque de vez em quando. E ainda tem um ponto importante, porque dentro dessas 7 milhões não é o suficiente, porque volta e meia ela quer, por exemplo, precedentes. Precedente não é aquela coisa de precedente que. Não, não. É precedente de processo. Então, por exemplo, você tem um processo que é bem parecido com o processo que está sendo feito, ele foi julgado de tal forma e usou tais leis. E, normalmente você quer fazer essa pesquisa de pegar os processos parecidos para você saber qual que foi a fala final do juiz e quais leis que ele aplicou e tudo mais. Então, assim, só a parte de busca é muito difícil de fazer. Então, ainda está em progresso, tem buscas, no momento atual, tem buscas separadas para fazer determinadas coisas, mas pode passar. Então, é exatamente o que eu estava falando. Tem muito problema de busca nessa brincadeira, né? E é, coisa precedente que eu falei, né? De vez em quando, se você pesquisar só na web, se você fazer uma pesquisa só pela web, por exemplo, vou dar o caso recentemente que ela me deu para tentar resolver com esse sistema, que era, ela queria saber as leis sobre câmera corporal. Ela precisava saber informações, jurisprudências e processos antigos sobre câmera corporal de policiais militares, né? E aí, se você faz essa pesquisa no Google, o que que aparece? Aparece, sei lá, notícias, aparece estudos sobre a porcentagem de policiais usando câmera corporal no estado do Rio de Janeiro, aparece estatística, aparece estudo se é bom ou ruim você ter uma câmera corporal. Não aparece uma informação de direito, aparece informações variadas sobre o assunto. Então você tem que saber fazer um filtro sobre isso. E é uma coisa muito interessante que de vez em quando você não quer um processo sobre qualquer juiz. Tem juiz que ela mostrou que escreve em Comic Sans e usa um palavreado muito básico, que uma pessoa normal conseguiria entender. Não é uma coisa muito normal em direito. Então, você não pode pegar um juiz qualquer e tentar fazer pesquisa sobre qualquer juiz. E também pegar todos esses dados que eu acabei de falar é muito difícil. E você não deveria fazer um loop só de pesquisa para tentar resolver isso tudo, né? É, E de vez em quando ele tem o problema que ela quer tarefas, ela e as pessoas, advogados que trabalham com ela, porque já ficou parte do trabalho dela também, usar esse treco, querem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, lá no sistema eu tenho uma parte de transcrição. Pode passar mesmo. É, eu tenho uma parte de transcrição. Essas aí são as funcionalidades básicas que tem, eu adicionei umas recentemente, mas essas daí são as básicas que tem. Então você pode fazer uma pesquisa legal, mas de legislação, sumos, jurisprudência, né? Mas você pode também querer transcrever uma audiência, que volta e meia é uma coisa que ajuda bastante ela. Que se transcrever não é só transcrever também. Cada um desses caras aí é um grafo daqueles do LangChain que eu mostrei, porque eles têm muitas funcionalidades em cima de funcionalidades dentro deles. Então, por exemplo, o transcrever, você usa o Whisper lá da OpenAI, ele gera um texto para você, em cima do áudio, do vídeo da audiência, né? E aí você depois tem que pegar esse áudio e tentar inferir quem falou o quê. Que é uma coisa fácil em fazer audiência, porque a primeira coisa que acontece numa audiência de direita, lá de processo, é o juiz virar e falar, olha, por favor, fale seu nome e tudo mais, e aí a pessoa vai e fala o nome, você consegue botar o nome de quem falou o que direitinho, usando uma LLM para inferir quem falou o quê. Então, tem esses bons comportamentos aí que ajudam. Mas aí, de vez em quando, ela quer, por exemplo, pega essa transcrição e me diz as leis que poderiam ser importantes para isso aqui, os fatos mais importantes, e gera um documento Word, por exemplo. Então você tem que fazer uma junção de vários desses subgrafos em uma consulta só. Aí como que você faz isso? Como eu implementei isso, né? Tem esses bases, né? Passa mais um. Mas também tem uma parte, um desses
grafos, entre aspas, é um orquestrador. O que que acontece? Nesse grafo, você tem lá o subgrafo de cada uma dessas coisas, fazer reg, fazer, é, tentar validar se não alucinou, fazer o Word, né? E sempre que eles terminam de fazer a tarefa deles, eles voltam para um ponto inicial. E esse ponto inicial é, na realidade, uma decisão de para qual subgrafo eu vou ou se eu vou terminar. Então você volta, então, por exemplo, eu fiz a transcrição, fez todo o path da transcrição, todo o loop da transcrição, aí ele voltou lá pro nó inicial. E aí ele olha para aquilo e fala: Isso daqui tá bom para você resolver a tarefa que eu acabei de falar? Se não tiver, vamos passar para outro nó que é necessário usar. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a transcrição e passar para um Word, ela vai lá e passa para o subgrafo do Word, e aí faz um Word sobre a transcrição. Então você tem que tem que juntar alguns desses nós de vez em quando. Então você tem esse nó pai assim que de todo mundo que e também é a parte inicial, porque se ela vai lá e fala, olha, eu quero uma transcrição em Word, né? Você tem que tentar inferir qual gráfico que tem que entrar, né? Então você tem que pedir para a LLM pegar aquilo e falar, olha, para qual gráfico eu tenho que ir primeiro. E agora eu vou deixar aí com a Stephanie. Dando continuidade, eu vou falar sobre o GP Agents. Pode passar, por favor. Então, os GP Agents, ele é uma biblioteca independente que ela utiliza o ambiente de execução do LangGraph e também roda utilizando algumas funções do LangChain Agents. No código ao lado, está mostrando a criação de um agente utilizando o GP Agents. Então, nele é passado o modelo, que é a LLM, algumas ferramentas e o System Prompts, que são alguns dos parâmetros usados para a criação dos GP Agents. Pode passar, por favor. Então, é possível customizar os GP Agents durante a criação dos agentes. Pode passar. As, os parâmetros que possuem parte dessa customização são o model, que é justamente o modelo de LLM que vai ser utilizado, como o OpenAI, o Anthropic e o Gemini, bem como a versão que vai ser utilizada. As tools, que são as ferramentas que o agente vai ter acesso para poder fazer a execução da atividade, e vão ser chamadas justamente quando o agente achar que deve ser chamado. É, nessa no código está sendo apresentado a passagem de uma ferramenta que ela faz com que o agente possa acessar a web e fazer e buscar documentos. Pode passar, por favor. O System Prompt é um parâmetro que ele diz para o agente qual vai ser o comportamento dele, o papel e quais são as regras. É, no slide está mostrando um prompt, no caso que ele apresenta o que que o agente é. O agente vai fazer pesquisas e qual é o trabalho do agente, que é justamente fazer essa pesquisa e gerar um relatório. Os midras, eles são utilizados de uma forma intermediária, então eles interceptam ações, como a chamada de subagentes ou a organização das atividades, e eles ficam nessa forma atuando de forma intermediária e fazem automação dos comportamentos do agente. E eles atuam para que o agente ele possa fazer ações de forma mais robusta. Pode passar. Os subagentes, eles ajudam o agente, eles trabalham de forma isolada e eles ajudam com que tenha uma prevenção do crescimento do contexto. E o agente principal, como é mostrado na imagem, ele vai, digamos que, delegar funções para os subagentes. Então, nós temos que ele vai ter uma lista de tarefas que devem ser feitas e ele vai passar para os subagentes uma tarefa para cada subagente. Então, na imagem, a gente tem um subagente que vai fazer pesquisa, um subagente de codificação e um agente que já é o padrão do GP Agents, que é o agente geral.
Depois disso, esses subagentes, eles trabalham de forma isolada. Então, eles vão fazer a tarefa de forma isolada e depois eles vão passar, unir essas tarefas e o resultado vai ser passado novamente para o agente principal. Isso ajuda com que a tarefa seja feita de forma mais eficiente. Pode passar. O back-end é a forma como esses arquivos vão ser armazenados, tanto os arquivos que vão ser utilizados pelo agente quanto os arquivos que vão ser criados. Então, nós temos vários tipos de back-ends. O Sandbox é um back-end que ele atua geralmente para fazer testes, porque ele é um back-end que atua de forma isolada e temporária. O Local Shell, ele faz com que os arquivos sejam colocados no computador real e ele dá acesso aos sistemas, aos arquivos reais do computador e ao shell. O custom é, por exemplo, a, adicionar um back-end que seja tipo um S3 ou um banco de dados específico, como o Postgres. O Compose, ele é um back-end híbrido, onde a gente tem tanto o back-end padrão do Deep Agent, que é o State, que ele é um back-end de forma temporária, que ele mantém somente o que está sendo é, colocado na thread de execução e depois ele perde essas informações. E também o Compose ele pode ter, como ele é de forma híbrida, ele pode ter uma parte sendo acessada para armazenamento temporário e outra parte acessada para armazenamento de persistência, como o storage. O Context Robe, ele é outro tipo de armazenamento que ele utiliza o armazenamento do Langsmith Robe. Pode passar. O Human in the Loop, ele é a ação do humana no sistema. E para o Deep Agents, essa ação ela é feita através do parâmetro de interrupção. Esse parâmetro de interrupção ele recebe uma lista de funções e essas funções e vai estar dizendo se determinada operação vai precisar da ação humana ou não vai precisar. Então, como é apresentado na imagem, o agente ele verifica se dentro da lista de interrupções vai ser preciso a ação humana. Então, se não for preciso, ele vai continuar a execução. Mas se for preciso, ele vai ter que pedir a interferência humana. Aí a pessoa vai aprovar o que deve ser feito, editar ou pode rejeitar. E daí a resposta, tanto se precisou da ação humana ou não, vai ter que voltar para o agente. Pode passar. As skills, são arquivos, onde nesses arquivos é colocado como determinadas tarefas devem ser feitas. Os profiles, eles são ações automáticas que, por exemplo, dependendo do LLM que vai ser utilizado, pode ser necessário fazer outras configurações, como modificação no prompt, que faça com que essa LLM consiga entender melhor o que deve ser, como deve ser executada a tarefa. E o profile, ele faz esses ajustes. Pode passar. A memória é como o conhecimento extra vai ser adicionado ao agente. E ela é muito ligada ao back-end, porque se tiver um back-end temporário, então essas informações vão persistir só durante a thread e ele só tem acesso a esse conhecimento durante a execução. Mas se for é, de persistência, esse conhecimento ele vai poder ser buscado pelo agente é, quando a conversa for retornada. Existem duas formas de passar o conhecimento para o agente. No caso, ele pode ser passado durante, durante a execução de forma dividida. Então, o agente
conforme ele vai precisando saber mais informações sobre o que está ocorrendo para resolver as tarefas, esse conhecimento já armazenado vai sendo buscado aos poucos, ou ele pode ser passado logo no início da execução da ação. Pode passar. Por fim, nós temos uma comparação entre o LangChain Agents e o Deep Agents, porque o LangChain ele também proporciona a criação dos agentes, só que geralmente são colocados como agentes mais simples ou que a gente quer ter mais controle de como vai ser feita cada parte, parte da construção do agente. Então, algumas das características é a complexidade, que no LangChain pode ser baixa ou média, e de Agents é alta. O planejamento, que no LangChain é limitado, e o Deep Agents ele tem, antes de ser criada, quando a tarefa é criada, ele tem um mecanismo que é o Writing to Do, que ele faz uma lista de como cada parte deve ser executada, né? Um planejamento. A persistência, ela é básica e no GP é avançada. Os subagentes são não nativos no LangChain e no GP Agents eles existem, já faz parte das funcionalidades dele. A execução é limitada para paralelismo e no GP Agents ela pode ocorrer. E o workflow ele é linear no LangChain e no GP Agents ele é em formato de grafo. Bem, era isso. Obrigado. Obrigada.